Gado Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. O Ministério da Agricultura suspende a exportação de carne bovina para a China após a confirmação de um caso de vaca louca com sintomas de caso atípico no Paraná. A contraprova do laboratório no Canadá deve sair até o dia 2 de março. Nós vamos entender os efeitos no mercado pecuário e preços ao consumidor. E mais, a Argentina registra 12 casos de gripe aviária e mantém a avicultura brasileira em alerta para o risco da entrada da doença aqui no país. O Movimento Sem Terra realiza uma série de invasões de propriedades rurais no chamado Carnaval Vermelho. O governo federal libera 430 milhões de reais para ajudar os afetados pela seca no Rio Grande do Sul. E mais, no cenário internacional, a Dinamarca sugere taxar as emissões da agropecuária para cumprir uma meta climática. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O Movimento Sem Terra, chamado Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, realizou uma série de invasões em propriedades rurais e urbanas, um ato que chamou de Carnaval Vermelho. Nas redes sociais, eles afirmam que as invasões desta semana ocorreram em pelo menos 6 cidades do estado de São Paulo e também no Paraná, em Ponta Grossa e em Mato Grosso do Sul, em Japorã. A Federação da Agricultura de São Paulo confirmou a ação no estado paulista. A entidade disse em nota que acionou a Secretaria de Segurança Pública e que a invasão de propriedades em São Paulo foi evitada. A Polícia Militar confirmou que foi acionada para 3 ocorrências de invasão de propriedades no sábado, nas cidades de Rosana, de Presidente Venceslau e Marabá Paulista, e que o policiamento foi reforçado nessas regiões. Em Rosana, São Paulo, foram localizados 3 veículos atingidos por disparos de arma de fogo. O local foi periciado, o caso está sendo registrado. E a nossa produção não conseguiu confirmar até este momento os desdobramentos dos casos no Paraná e em Mato Grosso do Sul. O chamado Carnaval Vermelho foi alvo de atenção da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, comentou as invasões. Essa questão das invasões de terra é muito grave. Nós da FPA estamos acompanhando com muita, mas muita preocupação mesmo. Infelizmente o governo não tem falado nada contra isso, pelo contrário, né? A gente vê alguns integrantes de partidos aliados do governo apoiando essas ações. O que o produtor rural tem que fazer é se garantir, né? Garantir o interdito proibitório, fazer com que a gente consiga ter o direito de propriedade respeitado e principalmente que a gente tenha o direito a ter a nossa propriedade. Isso está na Constituição. Invasão é crime. E infelizmente a esquerda tem uma visão completamente deturpada do que é certo e do que é errado. Alguns vídeos que estão rolando por aí, a esquerda está condenando a reação dos proprietários rurais, a reação dos produtores rurais e não a invasão criminosa dessas propriedades, a grande maioria de passagem produtivas. Como eu já disse em outras oportunidades, o INCRA tem mais de 90 milhões de terras para poder fazer reforma agrária. A União tem mais 90 milhões de hectares, a União tem mais 110 milhões e seria o suficiente para resolver a reforma agrária no Brasil, do mesmo jeito que nós fizemos nos últimos 4 anos. Mais de 400 mil títulos de assentamentos distribuídos, a reforma agrária de verdade, as pessoas recebendo seus títulos. E não José Rainha, um bandido conhecido no campo, conhecido por ser um marginal do campo, fazendo de volta esse terrorismo em diversas propriedades do nosso país. Obrigada, Pedro Lupion, deputado Lupion, pela participação aqui no Hora H do Agro e pelo comentário a esse Carnaval Vermelho. Em nota, a Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, afirmou que repudia todo e qualquer ato de invasão a propriedades públicas ou privadas destinadas à produção agroindustrial. A entidade pede que o governo intervenha junto às lideranças dos movimentos para apaziguar a vida no campo e diz que a ação desses movimentos trazem sérios prejuízos à imagem do Brasil e ela incentiva os concorrentes internacionais a acelerarem uma campanha contra o agro brasileiro. Mais entidades do agro se manifestaram.
A Associação dos Produtores de Soja de São Paulo, a ProSoja São Paulo, disse em nota que o grupo Frente Nacional de Luta Campo e Cidade é comandado pelo ex-líder do MST, José Rainha. A entidade condenou veementemente a relativização do direito de propriedade, a destruição de patrimônio e a barbárie de práticas criminosas. A gente vai abordar esse tema que é de alto interesse da nossa audiência do agro com o nosso convidado, o Marcos Vinícius, ele que já está conosco para trazer as situações, atualizações, ele que é vice-presidente da ProSoja São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, uma satisfação falar aos amigos da Jovem Pan. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela presença. Uma pena que seja para esse tipo de assunto, né? Carnaval Vermelho, há muito tempo que a gente não ouvia falar em invasão como essas que a gente ouviu agora neste carnaval. O campo estava vivendo anos mais calmos, não é? O que levou ao retorno dessas invasões, na sua opinião? Exatamente, Kellen. Vivemos anos de muita tranquilidade, nos últimos 4 anos e pouco, e agora temos novamente no nosso cenário, no radar da produção, no radar da agropecuária, esses movimentos terroristas, trazendo a barbárie, a desordem e o caos, como nós dissemos em nota. Ou seja, mudamos do vinho para a água, não foi nem da água para o vinho, foi do vinho para a água. Estamos muito preocupados com a situação, acompanhando com um olhar bem atento os desdobramentos desse chamado Carnaval Vermelho, um movimento verdadeiramente terrorista. Você acha que esses episódios como o do Carnaval Vermelho têm chance de se repetir? Eu penso que sim, tenho quase certeza que sim, principalmente quando nós vemos por parte do novo governo federal uma omissão ou um silêncio muito grande. E a gente sabe, no fundo, que esses movimentos estão intimamente ligados com o partido que ora governa o Brasil, são ligados umbilicalmente. Então, eu penso que esses movimentos tendem a continuar, tendem a crescer, nós precisamos condenar isso veementemente. Como vocês pretendem que isso seja feito, dado que você acabou de dizer, Marcos Vinícius, que entende que há uma ligação muito próxima entre o governo do PT e movimentos sociais como o do MST ou outros que causam a invasão de terras como este do Carnaval Vermelho? Olha, primeiramente, eu penso que os agricultores, os produtores, proprietários de terra, não só de São Paulo, mas de todo o país, precisam se conglomerar, se juntar nas diversas entidades representativas do setor, nas entidades patronais da produção, a ProSoja, Sociedade Rural Brasileira, qual sejam, porque somente unidos, com entidades fortes, lideranças coesas, em uníssono, nós podemos fazer frente a esses movimentos atentatórios contra o direito de propriedade, contra a produção, contra a pesquisa tecnológica e contra a nossa agricultura sustentável que alimenta o mundo, certo? E, por outro lado, o produtor proprietário precisa também estar ciente das suas saídas, digamos assim, jurídicas, como bem disse o presidente da FPA, o Pedro Lupion, deputado, o interdito proibitório e todas essas coisas. Precisa estar muito ciente disso. E vale lembrar a todos que o direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal. Então, nós não podemos aceitar essas práticas criminosas. O que é o interdito proibitório que foi destacado pelo presidente da bancada do Agro no Congresso e agora também está presente na sua fala para que todos fiquem na mesma página? Interdito proibitório é um instituto jurídico que, se você, proprietário de uma área, esteja na iminência de ter a posse esbulhada, a sua posse atacada, você pede essa medida judicial, que é uma proteção da sua propriedade, certo? Para dizer que aquilo é seu, etc. É uma saída jurídica. Mas eu penso que são algumas saídas que precisam ter. Saída jurídica, saída política e também precisamos fazer um esforço muito grande no setor
de comunicação. Nós precisamos levar a mensagem para as populações urbanas que o agro brasileiro produtivo, sustentável, socialmente correto, produz alimentos saudáveis, corretos, da melhor maneira possível. Você falou em medida jurídica, política, até comunicacional, e há também quem diga que um dos elementos que fez esses movimentos sociais ligados à invasão de terra recuarem nos últimos anos tem a ver com a posse e porte de armas, que também é fruto e alvo agora do novo governo, que tenta promover um revogaço de algumas medidas do antigo governo. A minha pergunta é, você acha que esse revogaço de armas pode chegar até o campo e pode ser um efeito também colateral para o avanço de movimentos sociais em áreas mais remotas do país, áreas de propriedade privada para a produção agrícola? Com certeza, Kellen. Vamos partir do princípio que bandido não tem arma registrada. Produtor rural sério tem. A partir do momento que um revogaço revanchista desse ataca a segurança jurídica, ataca tudo aquilo que foi conquistado de maneira correta, de maneira legal, certo? E falam até em buscar as armas, em tirar as armas das pessoas corretas, é óbvio que isso vai abrir espaço para criminalidade, para bandidagem e para esses verdadeiros salteadores de propriedade privada que andam pelas estradas rurais do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Se você pegar nos últimos anos, mesmo com o aumento expressivo do número de armas de fogo na mão da população de bem, o índice de criminalidade caiu drasticamente no país. Então, é proporcional a coisa. A gente está falando aqui de uma situação de proteção, antes que a invasão ocorra. E aí você falou da medida judicial, tratou da medida política, comunicacional e ainda falou do viés da segurança através do porte de arma para proprietários rurais que ficam muitas vezes em áreas bastante remotas, distantes de postos de policiamento. O último ponto que eu gostaria de saber, na sua opinião, existe uma situação hoje em que há no campo um medo do avanço dessas invasões? Sim ou não? Existe, sim. Principalmente em áreas remotas do país, em áreas complicadas. Existe sim, com certeza. Agora tem uma outra questão, né? Se existe essa preocupação, existe esse carnaval vermelho que é alvo aqui da nossa atenção, existe uma decisão que foi tomada em outubro do ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, que determinou que os tribunais que analisam casos de reintegração de posse instalem comissões de conflito fundiário para mediar eventuais despejos. Essas comissões, elas devem acontecer antes de qualquer decisão do juiz, por exemplo, e ela vai ocorrer mesmo nos locais em que já havia uma determinação de reintegração de posse. Se, bato na madeira, eventualmente a sua propriedade rural for invadida, você está de mãos quase que atadas para reintegrar sua posse? Sim. Sabe que esses comitês, esses conselhos, eles me lembram muito os sovietes da União Soviética, onde você delega o poder de decisão a pessoas que não têm nada com aquilo. Isso é muito preocupante, porque nós temos a lei precisa ser cumprida. E o que nós vemos no Brasil é um completo desrespeito à segurança jurídica, um completo desrespeito às leis e à Constituição da República. O que se faz de agora em diante, até porque muita gente está assistindo essa entrevista, muita gente comunga do mesmo sentimento que você, de insatisfação ao ver esses episódios de invasão de propriedade privada, num movimento chamado de Carnaval Vermelho, em que várias propriedades em diferentes regiões do país foram alvo desse movimento. O que fazer? O que fazer? Volto a dizer, estar ciente das opções jurídicas, fortalecer as entidades para nós atuarmos politicamente. Para você ter uma ideia, a ProSoja São Paulo representa a produção de soja do estado, mais de 1 milhão de hectares de soja, os produtores de soja e milho do estado, fortalecer as entidades, cobrar dos nossos representantes em Brasília, os parlamentares, senadores, deputados, posições contrárias, veementemente contrárias
ao crime, à barbárie e à desordem, porque isso não vai levar o Brasil a lugar nenhum, senão ao caos. Muito obrigada a você, vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja de São Paulo, Marcos Vinícius Faleiros. A gente agradece por você estar aqui falando em nome de muitos produtores rurais que acompanham com atenção este tema. Volte sempre, é muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Eu que agradeço. Obrigada a você. E nós pedimos um posicionamento do Ministério da Agricultura sobre o assunto, mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. E agora a gente troca de tema e a nossa pauta é a questão indígena. A possibilidade de que mais áreas sejam demarcadas como terras indígenas no Brasil. A ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, tem afirmado à imprensa que mais de 10 áreas pelo Brasil podem ser homologadas como indígenas, que ao todo somam cerca de 1.500.000 hectares. Vamos ouvir. Nós temos 14 processos identificados já, que estão com os estudos prontos, né, já concluídos, já tem a portaria declaratória. Nós temos uma terra no Ceará, 2 terras na Bahia, uma terra na Paraíba, aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Mato Grosso. Então esses processos estão prontos e a gente espera também que o presidente Lula possa assinar a homologação. Nós preparamos uma arte para você acompanhar, quem vê a gente na televisão, com essas áreas que podem ser demarcadas, conforme disse a ministra Guajajara. Você vê a localização dessas regiões espalhadas pelo Brasil. Eu quero chamar a atenção para as regiões, por exemplo, de Santa Catarina, em Palhoça e Abelardo Luz. E também quero chamar a atenção para Mato Grosso, São Félix do Araguaia. Essa demarcação pode atingir áreas de produção agrícola. Então, está aí o mapa das áreas que podem ser demarcadas como indígenas, muito em breve, assim que o governo federal fizer a homologação destes mais de 10 pontos que estão na tela para quem acompanha a Jovem Pan News. O nosso foco de atenção a partir de agora vai ser áreas, por exemplo, do sul, como Santa Catarina, onde há uma forte concentração de produção agrícola, e também áreas do centro-oeste, como Mato Grosso, onde também há uma forte concentração agrícola. Para ter uma ideia, as áreas indígenas representam cerca de 14% do território brasileiro. 13,75% do território ficam localizados em todos os biomas do país e, segundo a FUNAI, atualmente há 680 áreas indígenas cadastradas nos registros da FUNAI. Desse total, 443 áreas já estão homologadas ou regularizadas como indígena e 237 estão sob análise. No mapa, para quem nos assiste pela televisão, a gente vê a elaboração da Embrapa, onde estão localizadas as áreas indígenas já existentes no Brasil. Vamos tratar de demarcação de terras indígenas e efeitos para agronegócio lá no sul do país com o secretário de Agricultura de Santa Catarina. Santa Catarina, que é um dos estados que está pronto para ter mais áreas demarcadas, conforme falou a ministra do Lula, Sônia Guajajara. Valdir Colato, secretário de Agricultura de Santa Catarina, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, secretário, à Jovem Pan News. Uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Keller. Estamos à disposição aqui em Santa Catarina, preocupados sim com a questão indígena também. Essa é uma questão que eu gostaria de entender. Por que há a preocupação? É porque estas áreas que estão prontas para serem demarcadas são áreas hoje onde há produção agrícola, onde vivem famílias que vivem de agricultura e pecuária, por exemplo? Exatamente. Além da área Morro dos Cavalos, que corta a BR-101, né? Nós temos aí problemas muito sérios, 196 hectares, passando para 2.004 hectares, onde nós teremos aí dificuldades imensas para até a área urbana. E para a passagem dessa área, está se propondo aí fazer um túnel que custa 300 milhões de reais, que foi bloqueada pelo Tribunal de Contas da União e está aí com um impasse na duplicação da BR-101, que é aqui em Palhoça, perto da capital Florianópolis. E também outra em Abelardo Luz, né, com 1.884 hectares, que são a agricultura 100%, né, e também atinge parte da área urbana de Abelardo Luz.
Na verdade, nós temos 10 áreas listadas aqui em Santa Catarina, e isso representa 52 mil hectares, que para Santa Catarina, que tem pequenas propriedades, nós estamos aí com média de 50 hectares, 95% das 375 propriedades em Santa Catarina. Isso é um impacto muito grande na área da produção social, porque é pequenos produtores que estão nesse processo e precisam realmente de ter um cuidado especial. Nós estamos aí trabalhando com esse processo. A Procuradoria-Geral da República do Estado já entrou com ação junto ao Supremo Tribunal Federal, e aí está a discussão do marco temporal, né? Porque se o Supremo Tribunal Federal decidir pelo marco temporal, isto é, que as áreas demarcadas em 5 de outubro de 88 para lá, né, para trás, elas são reconhecidas como terras indígenas, as outras não, né? Se esse marco temporal for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, todas as áreas que têm algum tipo de estudo, elas levarão em conta a imemorialidade, né, e o direito originário de você tornar essas terras indígenas, como a ministra está falando, né, alegremente, apenas ela está desconsiderando a população brasileira, o agricultor que está produzindo alimentos que chega na mesa, e sem qualquer critério, apenas criando mais áreas. Nós temos hoje, como se falou, em torno de 14% no Brasil. Se houver a derrubada do marco temporal, nós chegaremos a 30% do território brasileiro. Para você ter uma ideia, Santa Catarina tem 1,13% do território brasileiro. Então, seria praticamente 30 Santa Catarina para nem 1 milhão de indígenas, cuja população, a metade está na cidade. Secretário, como esse tema é um tema bastante complexo, eu gostaria de pedir a sua ajuda para a gente torná-lo o mais didático possível para todos que nos acompanham. Porque, no momento, a gente tem uma fala da ministra Guajajara dizendo que já tem pelo menos mais de 10 áreas prontas para serem homologadas pelo governo federal. Dessas 10 áreas que estão prontas, a gente tem áreas no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, e o senhor nos disse aqui na Jovem Pan que estas áreas hoje abrigam a produção agrícola e agricultores. Para a gente, antes de passar para o marco temporal que está no STF, gostaria de olhar para esse elemento que é uma dor mais próxima, né? Me parece que isso pode acontecer já nos próximos meses. Pode acontecer nos próximos meses dessa homologação do governo acontecer? E segundo, se acontecer, quantos agricultores serão impactados? Terão que disputar a mesma área com indígenas, porque vai ser uma condição complexa, não? Dessas 10 áreas, as anunciadas foram 2 áreas, que é a Morro dos Cavalos, que pega também perímetro urbano, e a Imbu, que é em Abelardo Luz. Aí nós temos nessas 2 áreas mais ou menos 500 famílias, né, que são produtores, que produzem milho, arroz, soja, suínos, aves, leite, enfim, todo um processo. E também pegam parte de áreas urbanas, né, que deverão, então, ser tornada indígenas, que a gente não sabe exatamente quantas pessoas impacta, mas com certeza muita gente está dentro dessas áreas que estão pré-demarcadas. As famílias de agricultores familiares, ou seja, são propriedades com cerca de 50 hectares. Que tipo de produção o senhor já respondeu? Tem soja, tem milho, tem pecuária leiteira, imagino. E como é que fica? Essas famílias seriam indenizadas? O governo estadual está preocupado com isso? Está conversando com o governo federal? Como é que se resolve isso, secretário? Há um conceito de que se as áreas forem reconhecidas indígenas, elas voltam às origens que é os indígenas. Então, elas são propriedade dos indígenas e elas passam, então, aliás, elas são concessões para os indígenas porque são terras ditas, então, devolutas que pertencem à União. Então, não tem direito à indenização a não ser as benfeitorias e aquelas que segundo eles, foram construídas de boa-fé. Boa-fé, não sei o que o pessoal entende disso, mas dizer que alguém soubesse que era terra indígena e fosse construir alguma coisa lá. Mas são áreas com 100, 150 anos de escritura pública dada pelo Estado, né, e que foi agora querendo ser transformado em indígena. Então, na verdade,
teria que, se você ver legalmente, o Estado indenizar os agricultores, porque hoje essas áreas são propriedade do Estado. Só que aí a gente chega num ponto ainda mais delicado, secretário, que são famílias que há décadas construíram as suas histórias nesses lugares, e se eu gostaria de entender, elas têm o título de propriedade, e aí elas estão sendo convidadas a se retirar, grosseiramente dizendo, com uma mão na frente e outra atrás? Exatamente. Nós temos problemas do seguinte sentido. Áreas em que os agricultores estão produzindo, e a notícia de que seriam transformadas em terras indígenas, embora estejam ajuizadas, e a nossa Procuradoria e o Estado está, né, nessas ações com amigos cures, eles entendem que anunciada a área já começa a invasão ou a pressão em cima dos produtores. Olha, se você não nos der parte da colheita, você não vai colher. Se você não dividir conosco, você não vai ter condições de plantar. Então, tem todo esse processo que nós estamos aí com dificuldade, inclusive, para fazer a colheita em algumas áreas que estão anunciadas pela ministra aí como provável homologação de terras indígenas. Está me dizendo, e dizendo para todos que assistem a Jovem Pan, que essa situação mais conflituosa, ela já está começando por uma pressão, uma disputa de terra entre as comunidades de agricultores familiares que estão localizados nessas áreas há décadas e os povos indígenas que já começam a se sentir no direito de ocupar aquela mesma terra. E esse é um cenário que está acontecendo onde em Santa Catarina, e o que o senhor prevê na próxima fase, depois que a ministra Guajajara conseguir a assinatura, o aval para transformar essas áreas em indígenas como ela gostaria? Uma das áreas que está sendo anunciadas como provável criação de terra indígena é a Belar do Uzimbu, né? Onde há esse conflito há muito tempo, onde os indígenas entraram numa área, depois saíram, agora estão nas margens dessa área e fazendo então esse tipo de vamos dizer, chantagem. Se não deixar parte da produção, nos der certa quantidade da colheita, nós vamos impedir que seja feita a colheita. Nós temos esse conflito há alguns anos já, e agora se agudizou pela notícia que chegou, que a ministra está anunciando como uma área que vai ser homologada como área indígena. Secretário, o senhor há muitos anos faz parte do agro brasileiro, sabe que a gente já teve situações de conflito, até derramamento de sangue, infelizmente eu preciso lembrar disso, em função de conflito de terra no Brasil. Essa situação estava apaziguada e agora o que o senhor está me dizendo é que os ânimos começam a ficar mais exaltados novamente. Como o estado de Santa Catarina pretende resolver essa situação? Os produtores rurais serão obrigados a deixar as suas residências? Nós estamos trabalhando e está se envolvendo aí o governador, os procuradores, né, para ver se a gente resolve isso numa conciliação, numa negociação, para que esses indígenas e os agricultores possam chegar a um acordo. Mas esse entendimento é muito difícil, porque os indígenas entendem que as terras originárias são deles, e há muitas ONGs, muitas pessoas insuflando aí essa discussão, esse conflito, que realmente é muito difícil você chegar a alguma conclusão. Então, na verdade, hoje a decisão é mais da justiça do que qualquer trabalho de você buscar a conciliação através do diálogo. Conciliação através do diálogo, o senhor está dizendo que é difícil, e aí entra a justiça. E agora eu vou lhe convidar para a gente ir para a próxima fase dessa conversa, que é sobre a Justiça Brasileira, o STF, o marco temporal. Eu volto com o senhor em poucos segundos. Vamos só colocar a nossa audiência na mesma página. Então a gente vai tratar agora do marco temporal. O que é isso? Vai lembrar que aguarda análise da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, o marco temporal das terras indígenas. Atualmente o placar está empatado, com um voto favorável à manutenção do marco e um contra. A tese do marco temporal prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam, em 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição.
O agronegócio defende essa tese, pois ela também é uma espécie de garantia ao direito de propriedade. Desde o fim do ano passado, a presidente do STF, Rosa Weber, tem se encontrado com indígenas. Na última semana, Weber voltou a se encontrar com lideranças indígenas que pedem a volta do julgamento do marco temporal. Essa foi a terceira vez desde o fim do ano passado que Rosa Weber se encontrou com grupos de índios. A ministra do STF já afirmou que pretende colocar o tema em votação antes da aposentadoria dela, que ocorrerá em outubro deste ano. É mais um tema que importa demais ao agro brasileiro. Secretário de Agricultura de Santa Catarina continua conosco, Valdir Colato. O senhor disse que esse tema vai acabar na mão da Justiça e a gente tem visto o grupo que é representado pelos indígenas bastante atuante, participando de reuniões diretamente com a presidente do STF, pedindo que esse tema seja votado no plenário. Há alguma reunião do setor agro, do governo do estado de Santa Catarina com o STF na sua pauta? Na verdade, nós estamos trabalhando junto com o CNA, a Procuradoria-Geral do Estado, o próprio governador se empenhando para conversar com a ministra Rosa Weber e todos nós estamos aí numa angústia muito grande em Santa Catarina para que haja essa decisão. O que nós estamos pedindo é para postergar essa decisão até que se ache uma outra saída, né? O próprio governador está oferecendo aí a possibilidade de outras áreas para que se assente os indígenas, se é que precisam de áreas de terra, que nós temos aqui em Santa Catarina realmente terras que podem abrigar facilmente a nossa população indígena. Então aí nós estamos tentando ver se nesse trabalho das ações jurídicas que tem, o Estado formou um grupo de procuradores aqui para fazer esse trabalho e acompanhar, e a nossa luta agora é junto ao Supremo Tribunal Federal e também, apelando aí para o mundo político, senadores e deputados, para que entre nessa discussão, na busca de uma solução que não tem outra saída a não ser essa, porque se o conflito for instalado, não sabemos quais as consequências. Então, o diálogo é importante, mas a compreensão também do governo atual, que tem uma visão diferenciada da questão indígena, da questão do sem terra, da questão do direito de propriedade, segurança jurídica, que nós precisamos disso, né? E, na verdade, o que nós precisamos aí é que o proprietário, o produtor, tenha a segurança jurídica e ele seja blindado desses problemas. Ele quer produzir, não quer ficar em conflito de terras, de meio ambiente. Ele sabe o que tem que fazer, o que é certo, e espera que o governo lhe garanta, como diz a Constituição, o direito de propriedade. O senhor trouxe um ponto que eu gostaria de explorar, porque o senhor disse assim: estamos pedindo que seja postergada a discussão do marco temporal no plenário do STF. Isso é o oposto do que o grupo de indígenas que tem visitado a ministra Rosa Weber quer. Eles querem acelerar. A conclusão que me chega no momento é: se acelerar, se o tema for a plenária agora, a chance de haver uma suspensão do marco temporal é grande? Esse é o entendimento do senhor? Pela posição que está tendo as decisões do Supremo Tribunal Federal nessa área da questão fundiária, nós tememos realmente que haja uma decisão contrária ao direito de propriedade, ao respeito à Constituição, ao direito do agricultor continuar produzindo e trabalhando, né? E sabemos que o problema dos indígenas não é terra, eles precisam de atendimento, precisam de cidadania, precisam que eles possam trabalhar, produzir, que é o que está se fazendo em Santa Catarina. Os índios se tornaram agricultores, estão plantando, produzindo em parceria com as cooperativas oferecem os insumos, eles produzem, depois as cooperativas comercializam, e esse processo está indo muito bem. Agora tem muita gente querendo atrapalhar, infelizmente, aí nós temos hoje a produção em Abelardo Luz, que é limítrofe a essa área do Umbu, em que o Ministério Público bloqueou, né, a produção, e ela está depositada em cooperativas, eles não podem comercializar porque, segundo o entendimento do Ministério Público que atuou nessa área, as áreas indígenas não podem produzir, ele não pode ser agricultor, ele tem que ser um ambientalista
e manter o meio ambiente, porque considera as áreas indígenas como área de preservação permanente. Os indígenas querem plantar, produzir, ser cidadãos, mas o Ministério Público entende diferente, que ele não pode fazer isso, e a área ambientalista também, que a área indígena é área de preservação permanente, portanto não pode ter atividade econômica e nem agricultura. Secretário, o senhor disse que se o marco temporal fosse votado agora, o senhor tem o entendimento de que o marco temporal deixaria de existir. Isso significaria o quê para o Brasil, tratando-se de quanta área o Brasil teria de aumento de demarcação de terras indígenas? O senhor citou lá no começo, né, que poderia saltar de 14% para 30%. Isso significa que cada indígena do Brasil teria cerca de quantos hectares? Hoje, cada indígena, pelas áreas que nós temos, 117 milhões, 119 milhões de hectares, que são 621 áreas, né? Teria 400 hectares por indígena, que são em torno de 800 mil indígenas, 50% estão na área urbana. E se o marco temporal cair, são 487 áreas, né, que são reivindicadas, seriam então mais 120 em estudos, 600 áreas, que aumentaria mais 117 milhões de hectares. Então nós teríamos aí cerca de 30% das áreas no Brasil, que seria em torno de 240 milhões de hectares, né? E isso levaria, cada indígena no Brasil teria em torno de 900 hectares. Então, bem mais do que os 50 hectares que os agricultores da região de Abelardo Luz dispõem atualmente. Exatamente. Abelardo Luz 90% tem 15 hectares, 95% chega a 50 hectares. Essas são as propriedades de Abelardo Luz e de Santa Catarina. Claro que tem alguma maior, mas no geral essa é a divisão das nossas áreas de terra aqui em Santa Catarina, compostas por pequenos agricultores que produzem muito e que precisam continuar sua atividade. Secretário, a sua mensagem final para a audiência da Jovem Pan, que é uma audiência espalhada por todo o Brasil, tem muita gente em centros urbanos, tem muita gente do agro e tem muitos que estão sendo apresentados a esse debate de expansão de demarcação de terra indígena em área de produção agrícola, chance de desapropriação de centenas de famílias de pequenos agricultores, como em estados de Santa Catarina, tentativas de achar soluções. Eu gostaria que o senhor resumisse e desse uma mensagem clara. O que a população brasileira tem que saber sobre esse tema? Primeiro, nós temos uma PEC 215, que muitos anos lutamos para aprovar, permitir que se faça agricultura nas terras indígenas e que também faça-se parcerias de terras indígenas dentro do processo de produção. E eu espero que isso aconteça. Mas, além disso, nós temos que trabalhar fortemente num processo de sensibilizar a sociedade brasileira que os indígenas são brasileiros como todos nós. Então, nós temos que trabalhar uma legislação que permita que todos os brasileiros tenham direitos e deveres, índios ou não índios, e que os indígenas mantenham a sua cultura, que a gente proteja a sua cultura, mas que eles sejam cidadãos brasileiros que possam trabalhar, produzir e se transformar em agricultores, que é o que a maioria quer fazer, e certas ONGs ou pessoas que não entendem esse processo, têm outros interesses, não permite. Secretário de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Valdir Colato, agradecemos demais pelos esclarecimentos. A gente deseja que essa situação, que é bastante delicada, se resolva da melhor maneira e que esses centenas de agricultores não tenham a sua propriedade retirada e o seu direito de produzir reduzido a zero. Vamos continuar acompanhando atentamente. Qualquer novidade, o espaço é seu, pode voltar aqui quantas vezes for necessária. Volte sempre. Obrigado. Obrigada a você. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o Brasil suspendeu temporariamente os embarques de carne bovina para a China após a confirmação de um caso de vaca louca com características de atípico no Pará. A gente vai entender os efeitos no mercado de carnes e grãos de agora em diante. Voltamos já já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades.
Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na Jovem Pan News. Nesta semana, o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente as exportações de carne bovina para a China. O alto embargo acontece após a confirmação de um caso de vaca louca com sintomas de caso atípico em um bovino no Pará. Essa suspensão está prevista em um acordo fitossanitário assinado entre os países e entidades do agro pedem que esse acordo seja revisto. O mercado aguarda agora o resultado de um exame enviado ao laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal no Canadá, que vai dizer se o caso da vaca louca é clássico ou atípico. A gente vai explicar agora que essa encelofatia espongiforme bovina, que é conhecida como a doença da vaca louca, é uma doença que afeta o sistema nervoso do gado. E tem esse nome porque as lesões que geram nas células do cérebro também dão a aparência de uma esponja, né? O caso atípico, ele acontece no animal de forma espontânea e não traz risco para quem consumir essa carne bovina. Vocês estão vendo na tela, quem nos ouve pelo rádio, é importante ter consciência disso. Caso atípico, que é o que está em investigação no Brasil, não traz risco para o consumidor. Já o caso clássico da doença, ele nunca aconteceu aqui no Brasil. E ele está ligado à ingestão de ração contaminada com restos de animais. Esses animais precisariam ter comido uma ração contaminada para ter chance de desenvolver o caso clássico. Há risco para quem consumir, algum brasileiro que consumiu uma carne contaminada, mas essa é uma prática muito remota. Esse gado, esse alimento do gado, vamos lá, gente, vamos por partes. Então, o caso clássico, essa situação está ligada à ingestão da ração. A ração precisa conter restos de animais contaminados. Para o consumidor, o risco ocorre só se ele consumir uma carne contaminada. E essa é uma condição muito, muito difícil de acontecer. Por isso que a gente classifica que o risco é considerado insignificante. De toda forma, esse teste, essa contraprova foi enviada ao Canadá e a gente está esperando para entender se trata-se de um caso clássico ou de um caso atípico. Há uma grande probabilidade, de acordo com várias fontes com as quais eu conversei, de se tratar de um caso atípico, o que significa que não há risco para consumidores e também não há risco de contaminação do rebanho. Vale também lembrar que este animal lá do Pará, ele era alimentado a pasto, ou seja, a chance ainda mais remota da gente ver a ocorrência de um caso clássico, o que nunca aconteceu aqui no Brasil. A preocupação do agronegócio é que, da última vez que um caso de vaca louca atípico foi registrado aqui no Brasil, a China ficou mais de 3 meses sem comprar carne bovina brasileira, o que causou um impacto expressivo nos preços do boi gordo. Para quem nos acompanha pela tela, a gente vai ver que, pensando nessa situação que poderia acontecer, a Bolsa Brasileira, que negocia os contratos de boi na B3, já precificou a preocupação de uma ausência mais prolongada da China no mercado. E por isso, quem acompanha pela TV pode ver que na volta do feriado de carnaval a gente tinha uma arroba acima de 300 e ela caiu abaixo desse patamar, chegando a operar abaixo de R$290 por arroba. As negociações das ações de frigorífico também tiveram uma queda mais acentuada em alguns dias dessa semana que terminou. Chegaram a cair 4% as ações de JBS e Marfrig. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele concedeu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan e disse que o Brasil vai solicitar uma revisão do protocolo sanitário para que no futuro não seja necessária a autossuspensão das exportações de carne bovina para a China diante da desconfiança de um caso atípico de vaca louca. Vamos ouvir.
Como foi tão esclarecedor, tão aberto às informações que eles necessitaram, e já recebemos o feedback do governo chinês. Olha, não precisa nesse momento mandar os secretários para cá, estamos satisfeitos com as informações e com a transparência na qualidade das informações, e nós vamos tratando através do nosso corpo técnico, até da embaixada. Aguardamos então o resultado da análise feita no Canadá sobre a tipificação, e aí voltamos então a discutir algumas dúvidas que possam ter para que possamos levantar essa suspensão de exportação. A credibilidade se faz com a agilidade na informação, mostrando que o nosso sistema de defesa está atuante, tem responsabilidade com a qualidade da carne brasileira, que não se omite em fazer nenhum tipo de informação. Por isso tratamos dessa forma o protocolo com o governo chinês, recebendo aqui o embaixador, avisando instantaneamente o governo chinês. Foi um pedido, uma determinação do presidente Lula, e assim estamos fazendo, para que o mercado se sinta menos apavorado, que sinta que não tem o que esconder. Muito bem, não temos o que esconder e temos que entender o que vem pela frente. Por isso, convidamos o consultor agro do Itaú BBA, César de Castro, que está conosco para explicar, né, César, quanto tempo, na sua opinião, a China pode ficar fora das compras de carne bovina do Brasil? O ministro Fávaro acabou de dizer que está sentindo um certo otimismo, digamos, de que a China pode voltar logo às compras. O que você está observando de tudo isso, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Prazer falar com você. Olha, eu também estou otimista, meu sentimento é positivo, né? É diferente do que aconteceu há pouco mais de um ano, né? Em 2021. Naquela ocasião houve um atraso na comunicação, eram 2 animais em estados diferentes, e isso pode ter, é só uma hipótese minha, isso pode ter gerado esse atraso grande, que foram mais de 100 dias lá. Dessa vez, tudo foi muito rápido, a descoberta, a notificação, e espera-se, né, que as respostas venham mais rápido também por parte dos chineses. Vale dizer que a carne está cara, né, na China, a carne bovina. A gente vem observando aqui uma queda dos preços nossos de exportação, mas essa queda não chega no consumidor chinês por conta da desvalorização da moeda que teve o ano passado. Então, o produto lá está caro. Os Estados Unidos também são outro fornecedor, estão com os preços altíssimos e vão produzir menos carne bovina esse ano. E no médio prazo é difícil imaginar que a China queira e possa substituir o Brasil completamente, porque somente a Argentina e o Uruguai não conseguem atender durante muito tempo. Então, meu sentimento, mais até pela razão da celeridade no processo, é de que isso vá se resolver rapidamente. E é muito confortante ouvir o ministro falar que busca-se uma mudança desse protocolo que determina o autoembargo da nossa parte quando isso acontece. Porque não haveria nenhum sentido e nenhuma preocupação, nem econômica nem de saúde, para um caso atípico levar ao bloqueio de toda a exportação para a China, que é o nosso principal cliente. Então, é claro que essa decisão está na mão deles, né? Cabe a nós aqui só aguardar, mas por várias razões, e principalmente pela agilidade do processo, eu acredito que devemos ter bons sinais rapidamente. É importante que isso aconteça. Muito bem. Você falou em otimismo de que essa retomada das vendas da China seja célere, à medida que a gente tem uma confirmação dessa contraprova que está no Canadá, de que se trata de um caso atípico, e, na sequência, o governo já sinaliza a intenção de revisar esse protocolo sanitário. Houve exagero do mercado? As quedas no preço da arroba, as quedas nas ações de frigoríficos vão recuperar já nos próximos dias? O que você enxerga para o futuro? Eu acho que se reabrir, recupera sim, o mercado volta para o esse. Eu não diria que é um exagero, isso é natural do mercado futuro, ele é sempre muito mais frenético e sensível a qualquer alteração. Não é estranho também esse impacto grande, porque o último caso foi extremamente traumático, né, em um final de 2021, pegou os confinadores com muito volume grande de gado para sair dos confinamentos, a arroba desmontou, né, caiu muito o preço, os prejuízos foram enormes. E as empresas também tiveram prejuízos, alguns frigoríficos de pequeno, médio porte, que tem praticamente só a China, né, no seu mix de mercados externos, sofreram muito. Então eu acho que não é um exagero não, dado
a complicação que pode vir se a gente não ter essa reabertura relativamente rápido. Você falou que a recuperação, então, ela está associada à reabertura desse mercado para a China. Algum outro país comprador de carne bovina do Brasil suspendeu as nossas compras? Que eu saiba, até aqui não, Kellen. Da outra vez a gente também teve, né, alguns probleminhas, se não me engano, com a Rússia, a Arábia Saudita, não tenho absoluta certeza, mas o principal que está em jogo aqui, sem dúvida, é a China pela relevância, né, mais de 60% da nossa exportação, mas é algo a ser acompanhado, né, e principalmente é absolutamente fundamental que nós não estejamos errados, que seja de fato um caso atípico, porque se não for, aí tudo se complica muito mais. Com certeza, a gente torce para continuar com esse status, né, que temos de não ter registrado um caso clássico da doença. Estamos torcendo para que seja atípico, as evidências apontam nessa direção, mas é claro, precisamos esperar esse teste que deve sair até o dia 2 de março. Qual a tendência de preço da arroba do boi até lá? Vai continuar caindo ou a partir de agora estabiliza? Eu acho difícil, Kellen, a gente vê uma estabilização, tá? O mercado, como você falou, exagerou muito, né, no primeiro dia, anteontem, na quarta-feira. Ontem já foi o físico, né, o indicador CPEA caiu mais de 10%. Então o mercado está meio em pânico, né, muito complicado. Os frigoríficos, obviamente, saem das compras nesse período. Então eu não apostaria no fim da queda, não, tá? Acho que o período, o curto prazo, é bem complicado a gente voltar a ter essa sinalização. E pode demorar um pouco mais. Acho que o mercado futuro vai cobrar um preço aí, né? Pode cair mais, e o físico também, porque lamentavelmente as compras diminuem e há um volume de gado que vai continuar vindo, né, para o abate, né? Principalmente gado de confinamento, que não tem muito o que fazer. Muito bem. E aí o consumidor da Jovem Pan, consumidor brasileiro que ouve essa notícia, ele já entendeu que risco para o consumo não tem, mas ele quer saber se vai ter um efeito no preço dele. Se o preço da arroba, que é o preço que é pago ao pecuarista, cair, ele fica pensando, bom, então quer dizer que o preço que eu pago pela minha carne no mercado também vai cair. Tá certa essa conclusão? Não, acho que não. Existe uma transmissão, né, Kellen, entre os elos da cadeia, produtor, atacado, varejo. Se essa suspensão for rápida, eu imagino que a carne não vai ter grande efeito no varejo. Isso acaba sendo absorvido, né, nesse caso pelo elo varejista, e eventualmente compra mais barata a carne no atacado, mas segura o preço. Se demorar, aí eu acho que não. Aí eu acho que a carne sim vai cair, complica até para as outras proteínas, né, para o frango, para o suíno, porque aí tendência é a gente ter uma oferta bem maior, e aí obviamente o varejo entrega essa queda, mas em poucas semanas eu não apostaria nessa queda, não. Vale dizer que a carne bovina ela já vem caindo desde o ano passado, né? Caiu muito, principalmente os cortes dianteiro, e agora, pós, né, o mês de fevereiro, e principalmente por conta do carnaval, os preços voltaram a subir, o que é normal. O mês de janeiro sempre é ruim, fevereiro melhora, e a gente está num ano de mais oferta de carne, então é de se esperar a carne um pouco mais atrativa esse ano, mas uma queda bem maior agora, eu acho que só se estender esse problema. A conta parece que vai ficar mesmo para o setor agropecuário, né? Obrigada, César. Volto com você em um instantinho para a gente falar de um outro tema que interessa demais. O outro assunto que o agronegócio monitora é o aumento do número de casos de gripe aviária na América do Sul. Nesta semana, o governo argentino informou que o país já registra 12 casos confirmados da doença. Na semana anterior, o número de registros estava em apenas 1. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, o Senasa, a gripe aviária foi identificada em aves silvestres e também em aves domésticas. O Brasil não possui registro da doença, mas segue em alerta pelo potencial efeito que pode causar no mercado de carnes por aqui. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. Uma das formas de transmissão ocorre através da migração de aves que carregam o vírus. Vale lembrar que não há riscos para a população ao consumir a carne de frango ou os ovos. César, conta pra gente, no caso do mercado de frango e ovos, qual é o cenário que temos diante dessa situação em que o Brasil está cercado de gripe aviária em todas as regiões aqui na nossa fronteira, né? Kellen, eu acho que aqui nós temos um cenário binário. Se tivermos casos de gripe em granjas, né, comerciais, né, o que é diferente de fundo de quintal e ave migratória, as coisas podem se complicar muito até a gente ter alguma melhora. Tem alguns mitigantes nessa história toda, né? O Brasil é o único país do mundo que ainda não tem gripe aviária, o único grande exportador.
O frango, o ovo está caríssimo nos Estados Unidos, também é outro peso pesado, a Europa, tem todo tipo de razão para que tenha uma mudança de paradigma em caso de ocorrência no Brasil. Se não ocorrer, eu acho que o cenário continua como está, os preços, né, em nada caíram, nossa produção de ovos está robusta, inclusive estamos sendo bastante acessados, estamos super otimistas com a exportação esse ano de carne de frango, de ovos, porque o Brasil está aproveitando essa complicação no mundo todo. Mas a verdade é que nós estamos muito preocupados e bastante desconfortáveis, né, com a aproximação dos casos, que são, sim, aves silvestres. Nós também reconhecemos a enorme biossegurança que existe, né, no setor principalmente de avicultura de corte, mas há também outras, o setor de postura, por exemplo, no Brasil, ele é bastante fragmentado, né? Claro que não é muito concentrado no sul, mas você tem muito mais granjas e a gente teme, sim, a entrada da doença e poderia ser bem complicado, né? Nós temos uma exposição grande no setor, então isso nos deixa bastante preocupados aqui em curto prazo. Seria muito temerário dizer que você não trabalha com a possibilidade de se a doença vai entrar no Brasil, mas de quando? Eu acho bem factível essa afirmação, Kellen. A gente nunca viveu essa aproximação tão grande, né? E sim, pode acontecer, né? Nós nem estamos pensando, né, se vai ou não acontecer. Nós estamos pensando o que já pode ser feito imediatamente para nos preparar para esse eventual dia, né? Não quer dizer que é provável, mas é perfeitamente possível. Então, muita coisa, né, passa pela nossa cabeça, no sentido de como fica, né, o descarte desses animais, sabemos que a transmissão é muito rápida, as granjas, né, são muito próximas umas das outras, as questões das indenizações, o produtor vai ter estímulo para notificar rapidamente, as empresas estão conversando com os clientes externos para já saber o que esperar. Tudo isso é muito importante, né, de ser feito antes de acontecer. Depois que acontece é sempre mais difícil. Então, sim, nós estamos bastante preocupados e acho que deve ser essa a mentalidade, tá? É pensar tudo que pode ser feito antes para a gente não ter que descobrir depois o que poderia ter sido feito, né? E como a doença se espalha muito rapidamente, a avicultura é extremamente concentrada na região sul, né, 60%, 135% só o Paraná, preocupa muito, tá, Kellen? Acho que não tem outra palavra. É realmente um cenário preocupante, e aí o efeito é cascata, né, para grãos, porque a ração animal acaba tendo efeitos também para a formação de preços da proteína animal aqui no Brasil. A gente continua torcendo muito, muito que essa doença passe longe daqui, mas é claro que não vale só torcer, tem que se preparar para os cenários que podem vir pela frente. César de Castro, consultor agro do Itaú BBA, é sempre um prazer recebê-lo, volte sempre. Foi um prazer, Kellen, até a próxima. Até a próxima. O Conselho Climático da Dinamarca defendeu nesta semana a criação de um imposto sobre a emissão de gases da agropecuária. O documento divulgado pela entidade afirma que a taxação deve... A Dinamarca deve taxar, então, tentar taxar essas produções para atingir uma meta climática. Como justificativa, o Conselho diz que a medida tornará mais atraente para o produtor rural implementar soluções climáticas e que, no caso do setor agro, deve haver uma razão financeira boa o suficiente para o agricultor e o pecuarista terem uma produção ecológica no futuro. O Conselho revela ainda que, com esse imposto, as fazendas que não adotarem sistemas mais ecológicos terão prejuízo. E cita as fazendas de leite e de gado de corte como as potencialmente mais afetadas, já que poucas alternativas de mudanças que tornem a atividade mais verde. Com isso, o Conselho Climático dinamarquês espera que estas fazendas que terão prejuízo deixem a pecuária de corte de leite e apostem na agricultura. O Conselho Climático afirma que a sugestão de taxação será adotada pelo governo da Dinamarca e que um grupo de especialistas deve analisar mais de perto as possibilidades. Vai lembrar que no ano passado a Nova Zelândia também apresentou uma proposta desse tipo e abriu uma consulta pública para ouvir a população sobre o tema. É o avanço dessa agenda verde que a gente reiteradamente tem coberto aqui com sinalizações de alguns governos que tentam taxar a produção agropecuária para cumprir metas climáticas.
O governo federal autorizou o repasse de 430 milhões para ações emergenciais aos afetados pela seca no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o objetivo é realizar a concessão de crédito e atender 40 mil agricultores familiares. Para os produtores de baixa renda, incluídos no cadastro único do governo federal, haverá um repasse emergencial extra via Bolsa Família de até R$ 2.400 a mais de 10 mil famílias. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Realização Jovem Pan News.